Olá, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3 de Apocalipse, onde nós vemos as cartas às igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as três últimas cartas da série das cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor que nós estamos estudando uma a uma. Então vamos começar pela igreja de Sardes. A cidade de Sardes, ela se caracterizava por ter uma grande produção de pedras preciosas, ouro, prata. E dentro dessa visão de que nós estamos olhando para as igrejas, para as cartas das igrejas, ali de Apocalipse, representando cada uma dessas cartas um período específico da história da igreja, dentro dessa visão de interpretação teológica, que nem todos os teólogos concordam com isso, mas nós estamos usando isso como exemplo. É claro que nós entendemos que todas essas cartas, tudo que é dito aqui, os elogios, as exortações, inclusive também as promessas que Deus tem para cada uma dessas igrejas, elas podem ser aplicáveis a todas as igrejas na face da terra. Mas vamos considerar que essa visão teológica está correta, então a título didático de ilustração nós vamos mencioná-la ao longo do estudo que vamos fazer aqui das cartas em Apocalipse. Então, dentro dessa visão, essa igreja de Sardes, ela se refere à igreja do século 17 ao século 18 da nossa era, que é o período dos reformadores. Foi um período em que houve um avivamento no que se refere ao resgate da verdadeira doutrina da Palavra de Deus, o ensino e o estudo da Palavra de Deus. E, por que não dizer também, Martinho Lutero, que foi um grande reformador, todavia muitos outros escritores já vinham falando sobre essa necessidade da reforma doutrinária da igreja. Martinho Lutero foi o homem que, com muita ousadia e coragem, se levantou contra a Igreja Católica Romana, naquele tempo, e ele então recebeu diria assim, os louros, dessa reforma, mas ela já vinha ocorrendo paulatinamente ao longo dos anos. Martinho Lutero condensou todo esse ideal reformador, e a partir dele então nós entendemos que a igreja passou por uma grande reforma. Nós vamos começar aqui vendo o capítulo 1, ou melhor, capítulo 3, verso 1. Vamos ver o que a palavra nos diz. O anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Essa palavra anjo não é um anjo imaterial, não é um ser angelical, mas se refere ao líder da igreja, ao pastor, ao líder principal daquela igreja. Essa interpretação que a maioria dos teólogos dão a essa palavra, anjo. Mas eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre isso, principalmente na frase que diz: tem nome de que vives e está morto. Então existe uma diferença entre reputação e caráter. O que Jesus está fazendo aqui é fazendo uma distinção entre uma reputação de uma igreja ela pode ter uma boa reputação, ela pode ser uma igreja ativa, pode ser uma igreja espiritualmente viva, vamos colocar isso entre aspas, com muitas atividades. Todavia, Jesus, quando olha para uma igreja, ele vê a sua essência. Jesus não vê como vê o homem. Nós avaliamos o exterior das pessoas, não só a sua aparência física, mas também as suas atitudes, as suas palavras, o seu estilo de vida. Todavia, Jesus, ele olha o interior, ele não vê como vê o homem. Creio que é por isso que ele é representado aqui como esse ser que tem olhos como chamas de fogo, que penetra até nos recônditos mais íntimos da nossa alma. Então Jesus, quando olha para uma igreja, ele não vê as atividades, o ativismo dessa igreja, ou a sua aparente espiritualidade, mas ele vê a essência, o caráter, a fidelidade, aquilo que muitas vezes acontece e que não é possível de se
ver e detectar a olhos nus. Então, a medida de avaliação de Jesus não é a mesma medida que nós usamos. Vamos ver o verso 4, o que diz aqui. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu acho interessante isso, porque Deus sempre manteve para si um remanescente fiel. Nós encontramos isso acontecendo na história de Israel, vemos isso acontecer na história da igreja, na igreja primitiva, também nos períodos subsequentes à igreja primitiva, em que houve muita perseguição, mesmo na Idade Média, em que se dizia que a igreja ela tinha perdido toda a sua vitalidade, a sua essência, mas Deus sempre manteve para si um grupo de fiéis, pessoas que são conectadas com Ele, pessoas que não se envolvem ou que se deixam envolver pelas heresias e pelas pressões do mundo, do inimigo, e as pressões também das falsas doutrinas, das heresias, que era muito constante, né? Desde a igreja primitiva até os dias de hoje nós encontramos um combate, né, entre as pessoas que defendem a sã doutrina e aqueles que defendem as heresias, às vezes muito sutis. São distorções da palavra de Deus que fazem com que ela perca o seu poder quando ela é muitas vezes misturada, ela é servida. Vamos entender a palavra de Deus como sendo um alimento espiritual sendo servido, e esse alimento, quando ele é servido com alguns elementos hostis à sã doutrina, à sua essência, ela faz com que a palavra perca o seu poder de fazer divisão entre alma e espírito, né? Entre juntas e medulas, como diz a própria palavra, que ela é como uma espada afiada de dois gumes, né? Então vai aqui uma exortação à igreja nos tempos atuais, que mais do que nunca nós precisamos conhecer a palavra de Deus, assim como os nossos irmãos bereanos, lá em Atos, fala sobre isso, que avaliavam aquilo que Paulo dizia. Paulo era o maior naquela época, o mais conhecedor talvez da palavra de Deus, não só o Velho Testamento, mas também o Novo Testamento, que ainda eles não tinham isso em mãos, mas já existiam cartas que corriam pelas mãos dos crentes ali, das comunidades, das igrejas sediadas nas várias cidades. Naquela época já existia um certo consenso daquilo que era inspiração divina ou não. Então, mais do que nunca, nós precisamos ter essa massa crítica, esse conhecimento bíblico para avaliarmos aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo dito. E essa é uma responsabilidade de todos nós, crentes, fiéis discípulos do Senhor. Bom, conclusão com relação à igreja de Sardes, que era uma igreja que estava num processo de morte espiritual, um processo lento, quase que despercebido. Todavia, Jesus identifica ali o problema. E nós podemos, então, resumindo a igreja de Sardes, dentro daquele quadro que nós mencionamos para vocês nos outros blocos do nosso estudo, você pode encontrar isso na internet. É um quadro bem resumido daquela estrutura básica, né, em que se encaixam todas as cartas às igrejas. Existe lá um elogio, uma crítica, uma instrução, uma promessa. Então, com relação à igreja de Sardes, o elogio foi que alguns têm mantido a fé. A crítica, uma igreja morta. Então veja que aparentemente uma igreja que possuía atividade, todavia na sua essência, no seu âmago, era uma igreja morta. Qual é a instrução dada por Jesus? Arrepender-se, fortalecer o que resta. E qual é a promessa? Os fiéis serão honrados e vestidos de brancos, né? Então, em linhas gerais, são essas as características da igreja de Sardes. Vamos ver agora a igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Essa é uma cidade conhecida pela grande produção de vinho, e existia ali a adoração ao deus do vinho, Dionísio. Então cada uma dessas cidades tem uma característica específica com relação
às entidades, aos deuses, com letra minúscula, que eles adoravam. Existiam templos, né, dedicados a esses deuses nesses lugares. Dentro daquela visão que nós estamos fazendo menção aqui, seria a igreja do século XVIII até a primeira metade do século XIX. A igreja que estava começando a despertar novamente para a visão missionária. Então houve uma grande, nesse período, né, do século XVIII até o início do século XIX, um grande despertamento para missões. E surgiram também nesse período as primeiras sociedades bíblicas. Então essa igreja de Filadélfia representaria então a igreja dos grandes avivamentos, né? No início, primeira metade do século passado, século XIX, isso ocorreu. Vamos ver o verso 8, o que nos diz aqui. Capítulo 3, verso 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos fazer alguns comentários sobre isso. O que eu acho interessante aqui, assim como a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna também, ela foi declarada como uma igreja fraca. Não uma igreja fraca no sentido de permitir o pecado no seu meio, mas no sentido de terem pouca força, no sentido de serem quebrantados, de serem pobres do ponto de vista até financeiro também. O interessante é que nenhuma dessas duas igrejas, nem a de Esmirna e nem essa que estamos vendo aqui de Filadélfia, elas receberam qualquer tipo de reprimenda por parte do Senhor. Então elas só receberam elogios. É interessante percebermos que o Senhor, ele se atenta para as igrejas em que existe essa humildade, essa fraqueza, entre aspas. E aí eu faço menção daquele verso da palavra de Deus, que quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Essa fraqueza tem a ver com humildade. Essa fraqueza tem a ver com negarmos a nós mesmos, permitirmos que Cristo cresça em nós. Então essa fraqueza nos remete a sermos humildes na presença de Deus, e é essa situação que o Espírito Santo deseja levar essas igrejas ao quebrantamento para que Cristo então possa crescer. Porque enquanto nós somos fortes em nós mesmos, o nosso ego for forte, nós nos orgulharmos das nossas obras, de termos uma igreja ativa, uma igreja pujante, esse orgulho não permitirá que a obra de Deus seja feita na sua plenitude, porque ela exige quebrantamento. Ela exige reconhecimento das nossas mazelas. Então vamos ver agora o verso 11, o que a palavra nos diz, ainda sobre esta igreja. Verso 11: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. Nós vivemos tempos trabalhosos, tempos em que nós temos alguns inimigos que conspiram contra a obra de Deus na nossa vida, como igreja, individualmente também. Nós temos um mundo que sempre nos bombardeia com as suas informações, com seus modismos, com o seu estilo de vida, com os seus paradigmas. Nós temos o próprio inimigo das nossas almas que tenta nos destruir. Nós temos também a nossa própria carne que habita dentro de nós. Então, literalmente, nós também temos um inimigo interior. Nós dormimos com esse inimigo e nós acordamos com esse inimigo. Somos nós mesmos. Eventualmente, nós é que damos brecha e damos autonomia para que os outros inimigos se levantem contra nós e tomem conta de áreas da nossa vida. Então eu diria que talvez o pior desses inimigos, pior do que o mundo, pior do que o próprio Satanás, somos nós mesmos que abrimos a porta para que esses inimigos possam nos assolar, né? Mas aqui a ênfase que é dada nesse verso 11, conserva o que tens, né? Valorizar aquilo que o Senhor nos tem dado, valorizar como uma pedra preciosa que nos é dada, para que
vindo as aves dos céus, vindo as dificuldades do mundo, não venham sufocar a verdadeira e poderosa semente da palavra de Deus. E qual a nossa conclusão, então, sobre esta igreja, a igreja de Filadélfia? E aqui eu coloco algumas perguntas. Qual a melhor igreja? A boa, a maior, a mais ativa, a mais conhecida, a mais rica? Na verdade, Jesus está falando sobre uma igreja pobre e fraca. Eu poderia traduzir essas palavras por humilde. E essa igreja o Senhor elogiou. E essa igreja não houve nenhuma crítica em relação a ela. E aqui vai uma lição. Todos nós devemos refletir sobre isso. A questão do orgulho, né, que é uma sementinha tão pequena que às vezes nasce no nosso coração, no coração dos líderes de uma igreja, e que pode solapar a obra de Deus e impedir com que venhamos a desfrutar da plenitude da sua presença. O orgulho, né? Vamos dar uma olhada agora na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, dentro dessa ordem cronológica, ela representaria a igreja atual, a igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela tinha uma característica, ela era muito conhecida pela sua produção de ouro, pelas suas vestimentas, né, de lã que eram produzidas, eram muito famosas, por ser um centro oftalmológico também. Eles produziam colírio para os olhos. Então era uma cidade muito desenvolvida, e a igreja sediada naquele lugar, consequentemente, recebeu a influência dessa cultura. E sempre, ao olharmos para a história da igreja, nós veremos esta influência cultural batendo as portas das igrejas, tentando fazer com que a cultura se sobrepuje à cultura do reino de Deus. Esse é um outro assunto que nós podemos discorrer. Existe muita polêmica nessa questão, né? Até que ponto a igreja deve ceder às questões culturais em detrimento dos seus princípios. O fato é que a igreja, como ela foi concebida pelo Senhor Jesus, ou mesmo pelos apóstolos, ela foi concebida de forma que ela pudesse penetrar em toda e qualquer cultura. Não existem, assim, regras, normas muito claras de como a igreja deveria funcionar. Eu creio que o próprio Senhor, na sua infinita sabedoria, fez desta forma, para que esses princípios básicos que nós temos de funcionamento da igreja, eles não sejam um impedimento para que ela penetre, ela tenha um poder de capilarização na sociedade, ela possa atingir sociedades as mais diversas possíveis. Mas esta igreja sediada nessa cidade, possivelmente essa questão do orgulho tenha influenciado também a igreja localizada ali, porque a cidade de Laodiceia, ela foi destruída por um grande terremoto em aproximadamente 60 depois de Cristo, e eles reconstruíram essa cidade com recursos próprios. Em momento algum eles precisaram recorrer ao governo central de Roma. Isso é um motivo de muito orgulho para eles, né? Então talvez por isso no verso 17 nós encontremos, né, essas palavras tão duras que foram ditas em relação a esta igreja. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então veja que era uma igreja que, para que recebesse esse tipo de reprimenda da parte do Senhor, era uma igreja orgulhosa, que estava sentada em si mesmo, autossuficiente. E no verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Veja que interessante alguns elementos culturais que são usados para escrever a palavra de Deus e que tem a ver com algumas características ali que nós citamos, né? Veja, eles eram produtores de ouro, né? Compres ouro refinado pelo fogo, não aquele ouro que perece, mas o ouro eterno. Vestiduras brancas para te vestires. Então eles eram produtores de vestes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos. Veja que interessante também. Era uma cidade produtora de colírio, o centro oftalmológico daquela época, para ungir os olhos, a fim de que vejas. E a palavra de Deus, ela usa esses elementos culturais em alguns dos seus trechos para poder trazer a mensagem, de forma que a mensagem seja familiar às pessoas que estavam ouvindo naquela época. Por isso que é interessante
importante, eu diria fundamental, nós entendermos o contexto do texto bíblico para que o nosso entendimento seja potencializado. Então, conclusão. Esta é uma igreja em que Jesus não criticou a doutrina que estava errada, nem um pecado de imoralidade, nem muito pouco também idolatria, mas o que Jesus criticou e pontuou nesta igreja era a questão da autossuficiência, do orgulho, e que era necessário que eles se humilhassem na presença de Deus. Então aqui nós finalizamos essa parte do estudo, em que nós tratamos as igrejas, as cartas das igrejas ali da Ásia, e vamos entrar então no nosso próximo estudo, no capítulo 4. Deus abençoe a todos.